Sexta-feira, dia 20 de fevereiro de 2026. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Olha que o mito avisou, hein? Vocês se lembram, assim como eu me lembro, no último mês de governo, logo após o resultado que foi apresentado para todos nós, lá em 2022, Jair Bolsonaro falou: eles vão sentir nossa falta. Assim como Figueiredo disse quando também deixou seu governo, também avisou. As duas vezes em que avisaram, o povo não acreditou. E olha como está a situação hoje. Estamos no cúmulo do absurdo de tudo que é possível imaginar em degradação governamental. Simples, tá? Mas é só um lembrete. Porque tem muitas pessoas com a memória curta, ainda tem, se tem, tá? E eu vou começar a falar com vocês de uma forma mais leve, mais light, que eu sei que vocês preferem. E vou deixar para amanhã um assunto sério, hein? Que não tem nada a ver com o Brasil. Que a Suprema Corte Americana considerou ilegal as tarifas que Donald Trump aplicou o mundo afora. Coisa séria. E Trump não gostou. Não gostou. E, como resposta, ele mesmo, Donald Trump, hoje, depois do resultado da Suprema Corte, Trump aplicou uma tarifa de 10% para o mundo inteiro. Simples assim. Mundo inteiro. Se a forma como ele aplicou as tarifas anteriormente a Suprema Corte considerou ilegal, dessa vez não. Dessa vez foi uma decisão simples. 10% para qualquer país do mundo que queira enviar produtos para nós. Mas esse assunto é só amanhã. Não podia deixar passar. Ok. Quer dizer então que a dona Vera Magalhães agora, somente agora, descobriu que vigiar e punir também é uma tarefa do Congresso? Dona Vera, poxa vida, hein? Que novidade! Antes, quando o presidente Jair Bolsonaro não precisava, você não pensava desse jeito, não é mesmo? Quando era com Jair Bolsonaro, ninguém precisava vigiar, estava tudo certo, deixa a coisa rolar. Agora, depois de tanta crise, tanta tensão entre os poderes e de tantas investigações voando para todo lado, o Congresso aparece com aquela postura clássica, como um primo que chega sem ser convidado no churrasco da família, quando a carne já acabou, e aí fica com aquela cara de, com aquela situação onde, para não passar vergonha, diz que ele já almoçou. É mais ou menos assim que a imprensa está hoje. Pois é, o Congresso diz que vai avaliar a situação disto tudo que está acontecendo. Avaliar. Essa é a palavra mágica da política brasileira, que de tanto avaliar ganha mofo. E aí começa o teatro da CPI, como que se fosse um reality show. Vai ter, não vai ter. CPI no Brasil virou quase entretenimento. Luzes, câmeras, discursos indignados e no final um relatório que some na gaveta como uma carta antiga. O mais engraçado é que quando ela fala que o legislativo precisa punir os seus, até parece, Punir os seus. Vocês já viram um clube social, por exemplo, expulsar os próprios sócios, os que são pagantes? É aquela coisa, o discurso é firme, mas quando o processo começa a esbarrar em nomes grandes, aí vira um festival de pedidos de vista, recursos, comissões, subcomissão, grupo de trabalho. E talvez até prova de DNA para descobrir quem é o pai da criança. O mais curioso é que quando o Congresso não age, reclamam do Judiciário, que se mete em tudo.
E no final, ninguém assume a responsabilidade. Muito menos o executivo, que só quer fazer sangrar o cofre do Planalto. É um jogo de empurra institucional, tão refinado que devia ser uma modalidade olímpica. No meio disso tudo, o cidadão comum, como fica? Esse só descobre que vigiar e punir é função do Congresso, quando já foi vigiado, punido e tributado, regulamentado de todas as formas. O povo é o único que é vigiado, de resto, ninguém mais. Mas vocês se lembram quando Jair Bolsonaro era tratado como vilão, o vilão oficial da República. Qualquer espirro dele virava ameaça à democracia intergaláctica. E lá estava o Supremo Tribunal Federal, com o já consagrado Alexandre de Moraes, promovido a xerifão da democracia, a estrela do faroeste, togado, cavalgando decisões monocráticas como se fossem cavalos premiados. E a imprensa? A imprensa estava apaixonada. A própria Malu Gaspar, que hoje posa de heroína do jornalismo, a Vera Magalhães, Eliane Cantanhede, que até sumiu do mapa, elas vibravam a cada pancada que o nosso presidente Jair Bolsonaro levava. E levava pelas costas. Cada decisão dura era chamada pela imprensa de defesa das instituições. Cada medida excepcional era remédio amargo, porém necessário. O importante era derrotar o Bozo, conforme eles gostavam de falar, as escondidas, né? Tinha colunista que parecia estar narrando o final de Copa do Mundo a cada despacho do ministro. Não é mesmo, dona Sadi, dona Daniela Lima? Vivíamos aí um período de excepcionalidade ao melhor estilo de Carmen Lúcia. Mas aí, plancti zoom, não vai a lugar nenhum, como dizia o Raul Seixas, né? Porque isto acabou não dando em nada, acabou somente trazendo o problema para o lado deles, da imprensa. O tempo passou, o poder continuou concentrado, as decisões continuaram amplas, os inquéritos continuaram criativos, só que agora começam a respingar em outros quintais, inclusive no quintal da imprensa. E de repente, o xerife virou xerife demais. Quem é que está vazando informações dos dados dos ministros, dos parentes de ministros? O herói começou a parecer protagonista excessivo. Olha que coisa. Essa mesma turma que aplaudia investigação ampla em nome da estabilidade, agora descobre que investigar jornalista não é tão poético assim. A mesma exceção que era a defesa democrática, começa a aparecer a censura que a imprensa jurava não existir no Brasil. E aí o discurso muda. Não por uma iluminação divina, mas porque a água começa a subir, começa a bater no traseiro. E ninguém quer descobrir se o colete, a prova de censura, funciona na prática. Então, no fundo, meus amigos, não é que a imprensa tenha virado agora conservadora, liberal, progressista, justa ou marciana, né? Ela virou pragmática. Enquanto o alvo era um presidente que cortou verbas e batia de frente com a própria imprensa, a narrativa era resistência democrática. Quando o centro do poder passou a ser o judiciário e esse poder começou a crescer sem freios visíveis, o instinto de sobrevivência começa a entrar em cena. E agora estamos vendo quase que uma reestreia da independência jornalística. Só que o público já percebeu o roteiro. Porque quando a coerência muda conforme o personagem da vez, o que vai embora primeiro é a credibilidade.
Fato é que quando o medo da censura começa a parecer possível, até o mais entusiasmado torcedor do xerifão passa a perguntar se não exageraram na dose. E como exageraram, né? Jair Bolsonaro cansou de avisar, cansou de apontar o dedo, mostrar o que estava acontecendo e o que viria a acontecer se deixássemos o governo voltar para as mãos desse que aí está. O general Figueiredo avisou o que o PT iria fazer com o Brasil. Está aí o resultado. E agora que esses ministros estão encalacrados, estão com a corda no pescoço, acuados, eles estão querendo, né? Meio que disfarçadamente, o xerifão principalmente, começaram a querer dar tiro para todo lado para ver se escapa da arapuca que se meteu. Fato é que o nosso Brasil virou uma república federativa do improviso. Se transformou num seriado que envolve banqueiros, ministros do Supremo, CPI, CPMI, INSS e aquele tempero clássico. Ninguém sabe se é investigação, se é blindagem ou um teatro mesmo para inglês ver, que no final acaba não dando em nada. O grande personagem do momento continua sendo o banqueiro Daniel Borcaro, o mesmo que está ligado ao rolo do INSS, do caso Master e das festinhas em Trancoso lá na Bahia. Segundo o presidente da CPMI do INSS lá no Congresso, Daniel Borcaro teria prometido por meio de sua defesa que não ficaria em silêncio quando fosse depor. Ou seja, aparentemente, ele irá, se for na próxima segunda-feira, abrir o bico. E quando o banqueiro que mais parece uma bomba ambulante, promete falar em Brasília, metade da cidade começa a comprar calmante, sal de frutas, e a outra metade começa a comprar papel higiênico. Essa é que é a verdade. E aí vocês pensam, pronto, agora vai. Só que de repente, entra em cena o ministro André Mendonça e decide que Daniel Borcaro não é obrigado a depor, para não criar provas contra si mesmo. É o que diz a lei. Tudo bem. Aliás, a mesma lei que ninguém mais respeita. Esse que é o problema. Pronto, então é facultativo. Vai se quiser, se não quiser não vai. É igual aquela aula de química na sexta-feira à noite em pleno verão. Se quiser vai, se não quiser não vai. É facultativo. Mendonça, pelo menos, se precaveu e negou aquele pedido curioso de Daniel Borcaro para ir a Brasília em um jatinho particular. Claro que isso ficou suspeito. Por que um jatinho particular? Então Mendonça falou, se vai de voo comercial ou com o avião da própria Polícia Federal, porque sozinho você não vai, você vai acompanhado de qualquer jeito. Né? Outra coisa, o mesmo André Mendonça devolveu o acesso para os dados que foram colhidos pela própria Polícia Federal, que estavam presos na sala de Dias Toffoli. Ele deu acesso para a CPMI do INSS, inclusive aquelas que estão lá no Senado Federal, que o Davi Alcolumbre quer manter em sigilo. A CPMI vai ter acesso àquelas informações, sim. E a Polícia Federal ganhou o direito de poder investigar tudo que já havia sido colhido e estava guardado lá no Supremo, por conta da decisão de Dias Toffoli. O que significa dizer que as coisas agora vão caminhar. Vamos ver se a Polícia Federal realmente está querendo mostrar serviço e botar no ar o que descobrir. Não vai ter a desculpa que não tiveram acesso às informações, de que não podem revelar nada porque não conseguiram investigar tudo. Muito pelo contrário, agora vão poder investigar tudo.
Não tem nada que impeça desse trabalho apresentar nomes, fatos, datas, dias, porque a bagunça foi séria demais. O Banco Master, esse escândalo não para por aí. O que nós estamos vendo é o andar térreo. Tem muitos andares no subterrâneo para ser averiguado. A exemplo das festinhas lá, em Trancoso, né? Festinhas quentes, que vocês já estão cientes de como foi, né? Pelo menos pelo que foi noticiado até agora. Ora, com tudo isto, o que estava trancado então, por ordem de Toffoli, vem à tona. E aí nós temos essa expectativa de saber exatamente o que vem pela frente. Agora, de um lado fica a CPMI toda animada, dizendo que o banqueiro prometeu abrir a boca. Do outro lado, o Supremo dizendo que ele só abre a boca se quiser. Parece aquela reunião de família, né? Onde o tio chato quer fazer um discurso, mas a avó intervém e diz que ninguém é obrigado a falar ou escutar na ceia. O triste é que tudo isso gira em torno de escândalos do INSS, aquele mesmo que lesou aposentados, pensões, fraudes que lesaram quem trabalhou a vida inteira. Mas esse não é o foco, e sim se o depoimento é obrigatório, se é facultativo, se pode usar jatinho, se não pode usar jatinho. Esse é o foco. O contribuinte que lute e continue esperando e pagando. No mundo real, o cidadão não pode falar o que pensa, não pode decidir se quer pagar ou não um imposto obsceno de um governo que parece ser o grande protagonista dessa variedade de escândalos. E aí, fica aquela sensação de que o sistema político brasileiro funciona como um condomínio de luxo. Quando é para multar o morador do terceiro andar porque causa barulho, o síndico vai correndo e mete a multa. Mas quando o assunto, o barulho, vem lá do apartamento da cobertura, aí é necessário uma reunião extraordinária de condomínio para resolver. Ninguém mexe com o grandão. A pergunta que eu não quero calar é a seguinte: se o próprio Congresso quer ouvir o sujeito e ele diz que vai falar, por que já se prepara o caminho para que ele não fale? É proteção? É prudência jurídica? Ou é medo? Porque em Brasília ninguém teme o escândalo em si. O que dá pânico mesmo é a narrativa fora do controle. Agora, para terminar, para não ficar muito chato, já sendo chato, né? Vocês sabiam que a área técnica do Tribunal de Contas da União propôs arquivar a representação feita pelo Ministério Público de contas que queria justamente apurar quem frequentava as festinhas de Daniel Vorcaro lá em Trancoso, com muitos drinks sofisticados, sol, areia e convidados escolhidos a dedo, que podem, segundo os fuxicos que circulam por aí, terem sido filmados ao estilo Kompromat soviético. Para quem não sabe o que é Kompromat, é um termo russo que significa material comprometedor, informações prejudiciais, incriminatórias ou embaraçosas que servem para controlar ou silenciar políticos, jornalistas e rivais comerciais por meio de ameaças de expor crimes financeiros, escândalos sexuais ou informações privadas. E aí, o TCU está dizendo para arquivar, não fazer essa investigação. Porque todo mundo sabe que aquela mansão estava lotada de câmeras, justamente para flagrar o pessoal que estava lá dentro. E aí o camarada tem nas mãos provas. Você fez isso, você fez aquilo. E é uma forma de chantagear. Mas, segundo o Tribunal de Contas, é melhor arquivar. Vamos ver o que a PGR vai decidir, para depois saber se o ministro André Mendonça
confirma ou nega, né? É outra esfera. De qualquer maneira, meus amigos, esse nosso Brasil não é para amadores mesmo. E por hora, era tudo que eu tinha para vocês. Infelizmente, as notícias são muito parecidas, são praticamente as mesmas, mas é o que está pegando no Brasil. E é justamente essas notícias que podem, quiçá, pedimos a Deus que acabe justificando a queda de muitos desses que aí estão prejudicando o andamento da nação brasileira e que estão impedindo Jair Bolsonaro de voltar para sua casa e poder, quem sabe, ainda concorrer esse ano a uma eleição. Sonhar é possível, vamos continuar sonhando, ok? Então é o que eu tinha para vocês nesse vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tomara que sim. Deixe aí os likes, se inscrevam no canal, convidem os amigos para me acompanhar aqui no Terra Brasilis News. Eu espero voltar amanhã com um novo vídeo, se Deus quiser, e Ele há de querer. Fiquem todos muito bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.